Prezados alunos, nesse documento com os slides, eu quero fazer uma apresentação, tá, da unidade 2, que é, tá, Sistema Monetário e Financeiro Contemporâneo, as caracterizações. Tá? Na unidade 1, a gente viu um breve histórico da formação do sistema monetário e financeiro internacional. Tá? Primeiro com padrão ouro Libra, depois com a reunião de Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods, que estabelece, tá, o padrão ouro-dólar, tá, até o rompimento unilateral dos Estados Unidos desse padrão de cláusulas pétreas, desse padrão que era a convertibilidade do dólar em ouro, a garantia de convertibilidade, e a taxa de câmbio fixa dólar-ouro, tá? 71, 73, os Estados Unidos rompe unilateralmente. Tá? Bom, e a partir daí a gente tem um novo padrão monetário e financeiro, tá? Que dura até o contemporâneo, que é o padrão dólar flexível, tá? Com taxas de câmbio flexíveis. Tá? Ora, a gente tem que entender esse período, que também é chamado pós-Bretton Woods, pós os acordos de Bretton Woods, como o dólar dos Estados Unidos manteve a sua hegemonia como moeda internacional. Tá? Não é a única moeda internacional, mas eu defendo que é a moeda hegemônica, com o maior número de transações internacionais, referências internacionais, e principalmente em relação à economia brasileira. Tá? Vocês vão fazer um trabalho empírico sobre o balanço de pagamento da economia brasileira e verão que, tá, todos os dados do balanço de pagamento estão em dólares dos Estados Unidos. Tá? Bom, esse período, para a gente entender a história, tá, de como foram formadas as características, tá, do sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo, tem que entender a sua história e como essa história vai formando as suas características. Tá? Lógico que quando os Estados Unidos rompem unilateralmente com o padrão de Bretton Woods, taxa de câmbio fixa, acho que isso tem uma repercussão e uma reação das demais economias desenvolvidas. Tá? Ou seja, foi uma ação de proteção dos Estados Unidos, daí a importância de se ler o texto da bibliografia básica do Franklin Serrano, tá? Mas que provocou também uma reação das outras economias. Então a gente tem aí um período de instabilidade que vai de 71 a 79, tá? Que é um certo questionamento à hegemonia dos Estados Unidos, dado, tá, o rompimento que os Estados Unidos faz do acordo de Bretton Woods. Tá? Mas a gente tem que entender também as ações dos Estados Unidos, tá, para reafirmar, tá, a sua hegemonia, a hegemonia do dólar como a principal moeda internacional, tá, do seu mercado financeiro como o principal mercado, tá, secundário de títulos, e os títulos da dívida do Tesouro americano como o principal ativo financeiro de reserva internacional. Tá? É o período pós-79, tá, que a grande economista brasileira Maria Conceição Tavares chama de a retomada da hegemonia americana. A gente também tem que entender que, se de um lado teve a imposição
dos Estados Unidos. Tá? De outro lado, teve também uma reação e depois uma aceitação das demais economias desenvolvidas, principalmente. Tá? E aí a gente tem que entender o que também aconteceu aí nessa conturbada década de 70 e no final da década de 70, onde a gente tem dois grandes choques na economia internacional, que foi o segundo choque do petróleo e o chamado choque de juros da economia dos Estados Unidos, tá? Elevando os juros dos títulos do Tesouro Americano, tá? Que vai forçar, tá? Os demais países, tá? A aceitarem, tá? Os títulos do Tesouro Americano como o grande ativo financeiro das reservas internacionais. Tá? Bom, e também isso vai caracterizar algo, tá? Que dura até hoje, tá? Que vai ser a flexibilidade das taxas de câmbio. Por isso que a gente fala padrão dólar flexível. E o outro ponto, a volatilidade das taxas de juros, tanto nos Estados Unidos, e como isso tem impacto, repercute, tá? nas demais economias. Tá? Então, esse documento com slides e com vídeos, tá? A gente vai procurar apresentar como foram formadas as principais características desse novo padrão do sistema monetário e financeiro internacional, identificado como padrão dólar flexível, tá? E um padrão, tá? Que dura até hoje, com suas potencialidades, mas também com seus problemas, com suas crises. E com as suas crises que a gente vai ver na unidade 3. Tá? Vamos apresentar essas características nos próximos slides.